Oi, crianças, tudo bem com vocês? Bom dia, um excelente dia para vocês. Que Deus continue abençoando as nossas vidas, a nossa família, continue a nos guardar, nos proteger de todo mal, de todo perigo, de toda enfermidade. Amém? Vamos orar? Papai do céu, muito obrigada por mais esse dia, por esse dia maravilhoso. Abençoe cada um de nós, abençoe a nossa família e abençoe também todas as famílias do Brasil. Visita os hospitais, visita as cadeias, visita os asilos, visita os abrigos, as pessoas que estão necessitadas de Ti em todo lugar desse mundo. Venha nos abençoar e abençoar o dia de todos nós. Amém. Amém? Nós vamos falar de Abraão, da história da família de Abraão. Então, vamos falar pouquinha coisa, assim, sobre a cidade que ele morava, enfim, né? Vou falar mais, assim, sobre a família dele, assim, Abraão, Sara e Isaac, tá bom? Então, a história de Abraão é uma das mais importantes da Bíblia. Saber quem foi Abraão é fundamental para entender a origem do povo hebreu, né? Abraão foi filho de Terá e a sua família era natural da cidade de Ur dos Caldeus, ok? Após a morte do irmão dele, do pai de Ló, Abraão saiu, né, com Sara, sua família, tudo que ele tinha, inclusive Ló, foi lá para a terra de Canaã. Então eles foram lá para a terra de Canaã. Ele saiu, onde ele estava, e foi para a terra de Canaã. E aí então ele saiu daquela terra, né, daquele lugar pagão, né, um lugar, um cenário, onde tinha um cenário, paganismo, um lugar que se adorava o Deus da lua, né, que a Bíblia fala. E aí Abraão ficou ali na cidade que ele foi, né, com a sua família, com Ló. E aí, com o passar do tempo, ele saiu de lá, desceu para o Egito. Por quê? Porque lá, a cidade onde ele estava, mas devido à fome que castigava a terra, Abraão desceu até o Egito. E aí, Abraão começou a temer por sua vida. Por quê? Porque Sara, que antigamente era Sarai, ela era, segundo a Bíblia, a história, né, que a Bíblia nos conta, nos relata, ela era muito bonita, ela era uma mulher muito linda, né? Eu fico imaginando. E aí ele ficou com medo de morrer, e aí ele chamou ela e eles combinaram: olha, Sara, você fala que é minha irmã, porque assim, talvez eles não me matem, né? Se você fala que é minha esposa, eles podem me matar. Então ele ficou com medo. E aí foi isso que aconteceu. Ela falou para eles que ela era irmã de Abraão. E por causa disso, a cidade começou a ser castigada, o povo começou a ser castigado, né? Deus começou a castigar o Egito. Então Ló foi embora do Egito, não quiseram Ló, não, desculpa, gente. Então Abraão foi embora do Egito, Ló estava com ele também. E aí não quiseram que ele ficasse mais lá, vai embora por causa de você, tá acontecendo isso tudo. Então Abraão foi embora com sua família, todos os bens, enfim. Ele saiu de lá do Egito, aí ele saiu, né? Então ele, aqui ó, saindo do Egito, Abraão subiu para o lado sul e retornou para as proximidades de Betel. Então, tanto Abraão, né, como Ló também, eles tinham muitas coisas, eles eram muito ricos os dois, né, muitas coisas mesmo. E o que aconteceu? Os empregados de Abraão começaram a discutir com os empregados de Ló, porque eles estavam se esbarrando ali. Eu fico imaginando o cenário, né?
Abraão tinha um monte de animais, né? Os animais da época lá. E Ló também tinha muitos empregados, enfim, a família de Ló, a família de Abraão, que nesse tempo era só, né? Que Sara ainda não tinha filhos. E aí começaram, né, a brigar. E aí eles conversaram, né? Entraram em acordo e decidiram separar. A Ló foi para Sodoma e Abraão ficou ali, né? Com as suas riquezas, com as suas coisas, porque não dava mais para ficarem juntos, porque eram muitas coisas que eles tinham. Então, Ló foi para Sodoma e Abraão continuou ali mesmo, lá no lugarzinho onde ele estava. E a gente já sabe, já conhece a história de Abraão, é marcada pelas promessas de Deus, pelas promessas que Deus fez a ele, né? Deus falou que faria dele uma grande nação, né? Que era para ele olhar para o céu e contar as estrelas. Se você puder contar as estrelas, né? Olha para o céu, quantas estrelas, se você pode, as areias do mar, né? A sua descendência será assim. Então, Deus prometeu muitas coisas para Abraão, que antigamente era Abrão. Então, vamos ver aqui o significado do nome dele. Inicialmente, Abraão se chamava Abrão, que significa pai exaltado ou grande pai. Em Gênesis 17, o nome do então Abrão é mudado para Abraão, dando maior ênfase à ideia de exaltação, significando pai de muitos ou pai de multidão. Tá vendo? Então Deus mudou o nome dele, porque Deus estava aqui cumprindo, né? Deus iria cumprir e cumpriu todas as promessas que ele fez a Abraão, que ele fez para Abraão. E quando Abraão saiu de lá da cidade que ele morava, da cidade de Ur, dos caldeus, ele tinha 75 anos quando ele partiu para Canaã. E quando o nome dele foi mudado de Abrão para Abraão, ele tinha 99 anos de idade, gente. Então, o nome de Abraão foi mudado, né, de Abrão para Abraão, e o de Sara, de Sarai para Sara. E aí, crianças, como nós já sabemos, Sara não podia ter filhos. Ela era estéril. E aí ela pediu para Abraão ter um filho com Agar, sua serva. E aí ele teve. O nome do filho dele era Ismael. Mas ele ainda não estava feliz. Ele queria ter um filho com a Sara. E a Sara também queria ter um filho. Mas ela era estéril. Só que Deus falou, prometeu, né, a ela, prometeu a eles que eles teriam um filho, né? O então Isaac, filho da promessa. Então, e aí apareceram os anjos de Deus para eles, né? E falaram que eles teriam um filho. Sara ficou meio assim. Por quê, gente? Porque ela já era velha, né? A idade que ela tinha, né? Abraão também já era velho. E aí eles ficaram meio assim, né? Mas Abraão, ele acreditava, na verdade, Sara, né? Abraão acreditava muito em Deus, né? Eu não sei. Às vezes a gente fala assim, mas se Deus falasse para mim, né, agora, se eu tivesse 90 anos, e Deus falasse para mim que eu teria um filho, eu também ia ficar meio assim, né? Mas eu tenho 90 anos de idade, como que eu vou ter um filho? Né? Já tá tudo seco por dentro de mim, como que eu vou ter um filho? Mas Deus, como a Bíblia fala, é o Deus do impossível. E quando ele fala, ele tem que cumprir, ele cumpre aquilo que ele fala. Se ele prometeu, ele vai cumprir, assim como ele fez não só com Sara, né? Com muitas histórias que a gente vê na Bíblia. E aí, gente, com o tempo depois, né, com o passar do tempo,
nasce Isaac, né? Nessa parte que eu quero chegar, eu falei um pouquinho da história de Abraão, senão vai ficar muito curto também, que eu queria falar só de Abraão, de Sara e de Isaac. E aí nasce Isaac, e aí eles ficaram muito felizes com o nascimento de Isaac, né? E aí Deus cumprindo a promessa, né? Deus cumprindo a promessa que ele fez, né? Principalmente Sara, porque antigamente as mulheres que não podiam ter filhos, né? Elas eram zombadas. E aí, se a gente for contar, né, bem a história assim, a gente sabe que Sara, ela ficava muito triste, né, com Ismael, quando ela via, né, a serva dela com o filho Ismael. Tanto é que ela manda, Abraão manda eles embora, e aí a Bíblia vai falar que eles foram embora, mas que Deus ajudou Agar, Deus ajudou Ismael, e eles não ficaram desamparados por Deus jamais, né? Deus não desamparou eles. Deus abençoou, né, a geração de Ismael. Deus abençoou a mãe dele ali naquele momento que ela chorava porque ela temia, né, a vida do seu filho. Ela achava que ele morreria, mas Deus não deixou. Deus é muito bom, né? Então, Ismael foi cuidado por Deus, sim. Foi muito bem cuidado por Deus, assim como Isaac, assim como a família de Abraão, toda a família de Abraão. Eles foram muito abençoados por Deus, tanto com as riquezas que eles tinham, né? Todas aquelas riquezas, tudo que eles tinham, tudo que Deus prometeu, ele cumpriu, né? Nós vemos que o povo hebreu, o povo hebreu sofreu muito, né? No Egito, mas o que Deus prometeu, ele cumpriu. Deus tirou o povo do Egito através de Moisés, Deus levou para a terra prometida. Então Deus cumpre sim, gente. Às vezes parece que está demorando, parece que não vai acontecer. Às vezes a gente fica triste, às vezes a gente fica, nossa fé às vezes oscila, né? Não deveria. Ai, Deus não vai cumprir, ai, Deus não vai fazer, mas Deus, ele cumpre. Ele cumpre, Deus é lindo, maravilhoso, muito, muito bom. Amém? E aí, foi uma família muito abençoada, a família de Abraão. Sara foi abençoada. Um milagre, né, que aconteceu na vida dela, ela ficou grávida, concebeu Isaac. E é isso, gente, que eu quero falar para vocês. É pouquíssima coisa. É claro que a história de Abraão, se a gente for contar, né, toda a história de Abraão, tudo o que aconteceu, vai dar uma big de uma história, mas para crianças, né? Nós temos que contar um mínimo, né? Temos que reduzir, porque criança não tem muita paciência, né? Nós sabemos que vocês, crianças, não tem muita paciência, e também a gente não pode passar tanta informação. Então, Sara, Abraão, Sara e Isaac foi uma família abençoada por Deus, tanto fisicamente, né, quanto espiritualmente também. Abraão, ele confiava muito em Deus, ele tinha muita fé em Deus. E tudo que Deus mandava ele fazer, ele fazia. E tudo que Deus prometia, Deus cumpria. Deus mandou ele sacrificar quem? O filho que ele mais amava, Isaac. Deus falou para ele sacrificar Isaac. E o que ele fez? Ele estava indo lá para sacrificar Isaac, né? Estava indo lá, pegou o filho dele, todas as coisas que eles usavam, né, para sacrifício, e levou. E confiando. Você imagina, ai meu Deus, meu coração, eu fico imaginando, ai, já pensou se Deus falar para sacrificar, né? Ó, você vai ter que... Meu Deus, eu não consigo imaginar. Mas ele era um homem tão temente a Deus, ele tinha tanta fé em Deus que ele acreditou. E ele foi lá, ele levou o filho dele, e aí o filho dele não viu nada, né? Pai, você vai sacrificar quem? Deus proverá, ele falou. Abraão falou, Deus proverá o cordeiro. E é verdade.
na hora certa, na hora exata, Deus proveu, né? E Deus viu ali que Abraão era um homem temente, Abraão era um homem obediente a Deus. Temos que ser obedientes a Deus, temos que ser tementes a Deus, e por mais que as coisas pareçam estar tão difíceis, por mais que as circunstâncias parecem que não estão, né, nada a nosso favor, que a gente vai ter que fazer aquilo mesmo, né, que Abraão pode ter pensado, eu vou ter que sacrificar meu filho mesmo, né, se Deus falou, vou ter que fazer. Chega na hora, Deus provê, né, Deus provê, Deus proverá todas as coisas, nada foge do controle da mão dele, e ele sempre tem uma saída, sempre tem algo para nos ajudar, sempre, Deus sempre tem, gente, sempre, crianças, Deus sempre tem, sempre, eu não sei como Deus faz, mas Ele faz coisas tão bonitas, tão grandes, tão maravilhosas na vida da gente. Uma delas é nós estarmos aqui, é nós estarmos falando dele, louvando, adorando o seu nome, é muito lindo, Deus é maravilhoso, né? E é isso, crianças, quando Deus fala, Ele cumpre. Deus falou que ia dar um filho para eles, Deus deu, Deus fez de Abraão, né? Tudo que ele prometeu, Deus, ele cumpriu. E é isso, né, crianças? E aí, nós sabemos que Abraão teve outros filhos também, né? Abraão teve Ismael, depois Abraão teve Isaac, e nós sabemos que Abraão teve outros filhos, né? Se a gente for ler a história toda de Abraão, do capítulo 12 de Gênesis ao capítulo 25, nós vamos ver toda a história de Abraão, eu já li 2 vezes, eu esqueço muito, gente, eu tenho a cabeça meia, né? E aí eu tenho que reler de novo, é até bom, né? Tenho que reler de novo, tenho que ler de novo, e é isso. Então, outros filhos de Abraão e a sua morte, que Abraão morreu, Sara morreu primeiro que Abraão. Então, ok, outros filhos de Abraão. Abraão tomou outra mulher para si, chamada Quetura. Aí aqui tá falando, talvez após a morte de Sara, né? Os estudiosos discutem se Quetura realmente foi uma segunda esposa ou apenas uma segunda concubina. Né? O que podemos afirmar é que, com Quetura, ele teve mais 6 filhos. Zinrã, Joquzã, Medã, Midian, Gisbaque, gente, é os nomes assim, Gisbaque e Suá. Gênesis 25, 2. Através dos filhos que teve com Quetura, Abraão se tornou o pai de outros povos, como os medianitas. A Bíblia diz que Abraão viveu 175 anos e foi sepultado por Isaque e Ismael no campo de Efrão. A Bíblia também afirma que tudo o que ele tinha deu a Isaque. Para os outros demais filhos, a Bíblia diz que Abraão deu presentes. Tá bom? Gente, aqui é uma pincelada. Um pouquinho só da história de Abraão para vocês relembrarem quem foi Abraão, para vocês relembrarem que foi Sara, que Sara era estéril, mas aí Deus abençoou ela e ela ficou grávida de Isaque. Nós sabemos que Abraão teve filho, antes de ter Isaque teve Ismael com Agar, e aí depois desses 2 filhos ele teve mais filhos, enfim, tá bom? Como eu já falei, né, não sou uma pregadora da Bíblia, mas eu tento o máximo que eu posso, né, passar a historinha da Bíblia para as minhas criancinhas, para as crianças que eu amo, e eu sei que elas entendem, né, elas entendem, vão aprender, tem que levar a palavra do Senhor, a palavra de Deus, para a vida toda, não tem que guardar só para você, tem que dividir, né? Tem que passar para as outras pessoas que precisam. Nosso corpo precisa de alimento, né? Que alimenta
o nosso físico, mas de alimento que alimenta a nossa alma. E esse alimento é a palavra de Deus. Então, passe para os seus coleguinhas, fale a história da Sara, conte a história de Ló, conta a história de Jezabel. Lembra a história de Jezabel? Não podemos ser como Jezabel, de jeito nenhum. Conta a história, tem várias histórias aí que eu contei, né, gente? Eu vou esquecer porque a gente esquece, é só revendo mesmo. Então é isso, crianças. Deus abençoe vocês. Vejam, revejam esse vídeo para vocês aprenderem mais sobre Abraão, sobre a história dele, que é uma história muito bonita. Leiam a Bíblia, tá? Tá no capítulo de Gênesis, que eu já falei para você, a partir do capítulo 12, aí vocês vão ver lá, né? Eu li, marquei aqui até o capítulo 25, do 12 ao 25. Mas aí vocês vão ler a Bíblia, vocês têm que ler a Bíblia, né? A Bíblia é o nosso alimento espiritual, então a gente tem que ler. Ah, dá preguiça? Dá, gente. Às vezes dá. Mas a gente tem que vencer isso, né? A gente não tem a gente tem coragem de ficar na frente da televisão, assistindo filme, assistindo desenho. Vamos ler a Bíblia, que chega um tempo que a gente fica animado, a gente quer saber a história, a gente quer saber o fim da história, como que vai ser, e é legal. Então, é isso, crianças. Deus abençoe vocês. Um beijo. E é para vocês assistir o vídeo todo. Depois comentem lá, tá bom? Curte, comenta e compartilha. Deus abençoe.